Vamos abrir a palavra do Senhor, segundo livro de Reis, capítulo de número 20, verso 12 em diante. Segundo Reis, capítulo 20, a partir do verso 12. Amém? Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram da Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Pode se assentar. O rei Ezequias, ele era um homem que tinha uma ligação com Deus, um rei, um dos poucos reis, depois de Davi, que tinha ou teve, melhor dizendo, uma ligação com Deus, uma comunhão com o Senhor. Ezequias era um homem que subia ao templo do Senhor para orar ao Senhor, para falar com o Senhor. Apesar dele ser rei, ele entendia que a posição onde ele estava e a condição dele só era permitida porque Deus o colocou naquele lugar, naquela posição. Ezequias passou por algumas adversidades na sua vida. Entre elas, ele foi acometido de uma enfermidade, que é o capítulo 20, os versos anteriores. E essa enfermidade, ela era para a morte na vida dele. Tanto que o mesmo profeta Isaías que lemos aqui, ele vai até Ezequias para dizer: Ezequias, ordena a tua casa porque morrerás. Porém, Ezequias, ele vira para a parede, ele ora ao Senhor. Ele diz assim, no seu leito de enfermidade: ó Senhor, ser servido de lembrar que eu andei diante de ti na tua presença em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimamente, porque quem é que recebeu a notícia de morte num leito de enfermidade? Ninguém. E o texto diz que o Senhor mudou a sorte, mudou a sentença que estava de morte sobre a vida de Ezequias. Isaías volta lá e o Senhor diz para ele assim: olha, eu ouvi a tua oração, eu vou te levantar do seu leito de morte, dessa enfermidade, ao terceiro dia você será curado, e eu vou lhe acrescentar mais 15 anos à sua vida. E outra coisa,
Eu vou livrar você do domínio e da força dos assírios que estão pelejando contra você. Então Ezequias, ele não tinha forças contra o exército assírio, nem com a enfermidade que estava sobre ele, mas ele buscou o Senhor, porque o Senhor, ele é o Deus do impossível. Então, às vezes, nós entendemos que Deus é o Deus do impossível. Nós buscamos o Senhor. O homem busca a Deus porque ele sabe que é a última instância da situação que ele está vivendo. E ele vai bater a porta da casa do Senhor, a porta da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque ele sabe que não há solução para o que ele está vivenciando, o que está acontecendo na vida dele. Ele é chamado o Deus do impossível. E o texto que lemos aqui nesta noite, a partir do verso 12, ele vem falar de um outro momento na vida de Ezequias. Ezequias, o nome Ezequias quer dizer Deus dá força, ou Deus é a minha força. E de fato, a vida de Ezequias foi assim. Porém, nós lemos aqui um texto em que Ezequias recebe a visita de uma comitiva de outro lugar. O texto começa dizendo o seguinte: naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e presentes a Ezequias, porquanto ele ouviu que Ezequias estava doente. Ele é o rei da Babilônia e ele se levanta com uma comitiva para ir até o rei Ezequias e leva cartas e presentes. O conteúdo da carta, não sei, mas o próprio rei da Babilônia escreveu essas cartas e assinou e enviou. E Ezequias já estava curado, os assírios já tinham ido embora, o Senhor venceu aquela batalha para ele. O texto diz que o Senhor mandou um anjo no arraial dos assírios e matou 185 mil do exército inimigo. Eles voltaram para casa, Deus deu vitória àquele homem. E agora ele recebe a visita de uma comitiva. E essa comitiva traz presentes, traz cartas para ser entregue a Ezequias. E Ezequias abre as portas e recebe eles. Eu refletia sobre esta palavra ontem, depois que eu preguei na rádio. Eu já comecei a falar com o Senhor acerca de hoje, do culto de hoje, da palavra de hoje. O Senhor me trouxe a essa palavra. Especificamente, o Senhor me mostrou assim, e Ele enviou cartas e presentes. Deus falando assim comigo, Ele enviou cartas e presentes a Ezequias. Preste bem atenção, meus irmãos. O Senhor que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus que peleja as nossas questões. É um Deus que nos dá a vitória diante das questões que nós colocamos diante dEle. Nós entramos na presença dEle, Ele trabalha em favor daqueles que confiam e esperam nele. Ele opera, ninguém pode impedir a sua operação. Ele trabalha, Ele é um Deus tremendo e poderoso que cuida dos seus. Ele venceu a Síria por amor a Ezequias e à nação. O Senhor já venceu tantas coisas por você, por amor a você e amor aos seus. Se nós formos retroceder um tempo da nossa vida, desde o começo, quando o Senhor nos chamou, nos tirou lá do império das trevas, nós vamos começar a lembrar aqui agora de muitas coisas que o Senhor guerreou por nós e nos deu a vitória. E tem coisas que de repente nós até esquecemos, nós estamos lembrando agora, porque o Senhor traz isso à nossa memória como uma reflexão, como se Deus dizendo assim: olha, eu cuido de vocês, eu tenho cuidado, eu vou cuidar e ainda vou cuidar eternamente de vocês. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus amoroso, tremendo e poderoso. Simples assim. E Ezequias, o homem de oração,
Deus venceu a Síria e agora essa comitiva entra na casa de Ezequias. Nós precisamos estar alertas, vigilantes, meus irmãos, porque veja bem, o Senhor havia restaurado a vida de Ezequias. O Senhor havia levantado Ezequias do leito de morte, uma enfermidade para a morte. O Senhor havia vencido a guerra por amor a Ezequias. E agora Ezequias recebe uma comitiva que vem de outro lugar, um país distante ou remoto, como ele diz. E eles trazem presentes, cartas. Eu olhava e o Senhor falava algumas coisas muito fortes no meu coração. Quem é que não gosta de receber um presente? Todos gostamos. Quem é que não gosta de receber um agrado? Todos gostamos. E quando alguém recebe um presente, um agrado, que seja, ele fica assim num estado feliz, alegre. Ele se sente feliz, ele se sente reconhecido. Mas aqui por detrás disso aqui, existe uma intenção maligna. Por detrás desses presentes e cartas que foram entregues a Ezequias, que ele abriu a casa dele, havia uma outra intenção. Os irmãos não conhecem o meu coração, não conheço o coração dos irmãos, porque quem conhece o coração do homem é o Senhor. Quem sabe das intenções do coração do homem é o Senhor. Qual era a intenção deles levarem presentes e cartas e entregar ao rei Ezequias, porque ele ouviu dizer que ele estava doente? Havia uma intenção. E é essa intenção que Ezequias não conseguiu enxergar a princípio. Ele recebeu de bom grado, politicamente, né? E a palavra diz que ele abriu a casa dele. Esse nome Merodach Baladã significa o seguinte: adorador de Baal. Logo, quando Ezequias abre a casa dele, mostra tudo, ele está permitindo que entre dentro do coração dele, da casa dele, da vida dele, alguém que não serve o mesmo Deus que ele serve. E isso é perigoso. Os presentes é algo para trazer uma certa paz, um certo quebrar o gelo, digamos assim. O presente é aquele elogio que engana o coração do homem. Às vezes um homem, quando quer conquistar uma mulher, ele dá um presente. Ele deu um presente simplesmente porque ele quer dar um presente? Não. A intenção dele é conquistar aquela mulher. Muitas das vezes é assim. E isso faz com que o homem se sinta amado. E às vezes ele permite que se abra a guarda dele. Ele sai de um estado de vigilância e passa para um estado onde ele passa a ser alguém que está como um alvo. Jesus estava no deserto, 40 dias, o Espírito Santo levou ele. E o adversário, ele usou de uma estratégia que podemos dizer que ele usou de elogios. O que estava na carta desse rei babilônico para Ezequias eram palavras de elogio, não eram palavras de afronta, porque ele não queria afrontar aquele rei. A intenção dele era conquistar aquele rei. Primeiro, conquista
o coração do rei, e depois ele conquista o império, o domínio daquele rei, ele rouba. Então esse cidadão aqui, ele representa nada mais, nada menos do que o adversário, que vem para roubar, matar e destruir, meus irmãos. Preste muito bem atenção. O Senhor venceu os assírios babilônios. Você e eu já vencemos muitas batalhas. A guerra não acabou, muitas batalhas. Mas preste bem atenção. O inimigo, ele vai tentar arrumar uma outra estratégia para impedir que você continue como vitorioso, porque ele quer te derrotar. Ele quer te jogar ao chão, ele quer destruir a sua fé, ele quer matar a esperança que há em você. Ele quer te afastar daquele que é o Deus do impossível, Senhor dos exércitos. E ele usa de muita estratégia aqui com Ezequias, o lisonjeio. Quando o adversário chega diante do Senhor, Jesus está no deserto, ele diz assim: ó, manda que essas pedras se tornem pães. Ó, lança-te daqui abaixo, porque escrito está que dará ordem aos seus anjos, e eles vão te guardar, vão te proteger. Olha só, o elogio da posição que é o Senhor Jesus. Ó, eu te dou isso tudo aqui, se você prostrado me adorar. E o texto diz que Ezequias deu ouvidos a eles. Cuidado, porque tem muita gente que fala muitas coisas conosco, e muitas dessas coisas, se nós não estivermos ligados com o Senhor, a dispensação do Espírito Santo, nós vamos dar ouvido a algumas coisas que não glorificam a Deus e que vão nos afastar da vitória que temos que alcançar mais à frente da parte do Senhor. Dar ouvido significa simplesmente o seguinte: dar crédito àquilo que se está falando, dar lugar àquilo que se está falando. Quando Ezequias dá crédito a eles, abre a porta da casa, a palavra diz que ele mostrou tudo, ele abriu, ele mostrou a casa dele. Você só mostra a sua casa para alguém quando alguém é íntimo seu. Você não abre a porta da sua casa para qualquer um entrar. Você fica assim: nem te conhece, não vai entrar aqui não, rapaz, está doido? Você só abre quando aquela pessoa é íntima sua de alguma forma. Então Ezequias, nesse momento, ele está permitindo que esses moços que são adoradores de Baal, ou representando o adversário, faça parte da casa dele. É como se fosse o íntimo dele. Jesus fala assim: ele vem para minar as forças. Ninguém mina as forças de alguém da noite para o dia. Não, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Um pouquinho aqui hoje, um pouquinho amanhã, uma concessão ali, uma abertura aqui, e aí, quando vai ver, desabou. Ele abriu o coração. A casa fala do coração. Já ouviu aquelas pessoas que falam assim: não, o que está acontecendo com você? Pode falar, eu vou te ajudar. Não, não quero te ajudar não, só quer saber o que está acontecendo. E aí você fala, daqui a pouco está todo mundo sabendo o que você falou, e a situação que era para ser boa se tornou ruim na sua vida, porque abriu o coração. O Senhor diz o seguinte na palavra, meus irmãos: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E Jesus revela algo tão tremendo no Evangelho, diz assim: do coração procede as coisas boas e as ruins, as saídas dessa vida. Ezequias abriu o coração dele. Ele ficou lisonjeado por causa daquela visita, daquela comitiva, presentes, cartinha. Eu sou o rei. Não. Quem somos nós? Dependentes de Deus, servos do Senhor, isso que nós somos. O Senhor abriu uma porta para mim, glória a Deus. O Senhor operou, glória a Deus.
mas não vamos abrir a guarda. Vamos continuar firme, porque o mesmo Deus que abriu uma porta, o mesmo Deus que curou a enfermidade, o mesmo Deus que destruiu o inimigo, venceu a guerra por você, é o mesmo Deus que não tem mudança nele, é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, e Ele não volta atrás na sua palavra. Nós, homens, que muitas vezes voltamos atrás naquilo que nós falamos. O texto diz que Ele abriu a casa dele, mostrou os tesouros, os bens. Quem deu os bens a ele? O Senhor. Foi Deus que colocou ele na posição que ele estava. Foi o Senhor que deu a ele os bens. Tudo que ele tinha era com a permissão de Deus. Deus deu a ele, ponto final. Tudo que Jó tinha foi Deus que deu para ele. Tanto que Jó declara o seguinte: não, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É de Deus. A vida que nós temos, a vida que o homem tem, ele acha que é dele. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Exatamente, mas essa vida, ela não é sua. Ela vai se acabar um dia, ela vai querer voltar para aquele que lhe deu a vida. E aí, como vai ser? Os tesouros, os bens. O texto diz que ele mostrou as especiarias, os ungüentos, e aqui eu vou tomar algo aqui. Você é alguém dedicado ao Senhor, você lê a Bíblia, você ora, você jejua, você busca a Deus porque você quer essa intimidade. Aí o Senhor te visita, Ele te batiza com o Espírito Santo e dá a você os dons, os talentos, as especiarias, os ungüentos. Sabe aquilo que você está vivendo uma batalha, uma dificuldade, mas aí alguém chega perto de você, está vivendo uma situação adversa, o Senhor usa você para dar uma palavra para aquela pessoa, de alguma forma aquela pessoa recebe aquilo na vida dela e Deus opera, o nome de Deus é glorificado. O que? São os ungüentos, as especiarias, os dons, os talentos que Deus te deu. Até isso Ele mostrou tudo. Mostrou a casa das armas. E aí, como é que você conseguiu isso? Rapaz, jejum, oração, rapaz, uma leitura, vai revelando o segredo. Tem uma palavra na Bíblia que diz que o segredo são para os servos e para Deus. Não é o que Jesus falou? Abre a porta do teu quarto, entra, fecha, ora em secreto, que teu pai ouve em secreto aquilo que você está falando com ele. Ninguém precisa saber. Até a casa de armas ele abriu. E o texto diz que todo domínio, toda dimensão, toda divisa, toda herança, tudo que ele tinha, ele abriu, mostrou para aquela comitiva, e a comitiva está só observando. Deixa eu falar uma coisa aqui que o Senhor falou comigo aqui, muito importante. Vocês lembram de Moisés? Ele mandou 12 espias. Para quê? Para olhar. Lembra de Josué? Espias para observar. Isso é uma estratégia antiga. Até hoje se faz isso. Espia-se o povo, a terra, aquilo, para depois entrar e tomar, roubar. É assim que o adversário faz. Todo o domínio, ele abriu o coração dele. O Senhor levantou um homem chamado Sansão, um sacerdote. Livro de Juízes 16. O Senhor capacitou ele pelo Espírito Santo com um poder, uma força que ele derrotava os inimigos. Matou um leão. Uma força. Não porque ele era musculoso, não, a força vinha do Senhor sobre a vida dele. Aí os maiores inimigos que o Senhor levantou ele para destruir, os inimigos arrumaram um jeito, um plano. Qual era o plano? Levantaram uma mulher chamada Dalila, pagaram ela para descobrir qual era o segredo de Sansão. No começo ele até ocultou a verdade, mas aos poucos
ela foi ganhando ele, ou seja, aí ele abriu o coração dele. Não, nunca passou navalha na minha cabeça. E ele dormiu com a cabeça no colo dela. Quando ele despertou, foi-se embora a força. Aí já era tarde, porque ele abriu o coração dele. Como o rei Ezequias ficou lisonjeado por esse prisma, eu estou enxergando isso, ele abriu, mostrou tudo. Isaías vem e faz algumas perguntas para Ezequias. A comitiva foi embora, não levou nada, não fisicamente, mas ela viu tudo que tinha naquele lugar, naquela casa, e mais na frente ela voltou. Isaías chega e diz assim: de onde que vem esses homens? O que eles disseram? Vieram da Babilônia. Da onde veio esse amigo, essa pessoa que está fazendo parte do meu círculo, está fazendo parte da minha intimidade? Veio da Babilônia. E o que eles disseram? Não, só disse coisas boas, só elogios. As cartas estão aqui, ó, Isaías, ó, os presentes, maravilhoso, ó, só elogios. E o que eles viram em sua casa, Ezequias? Aqui está o ponto. O profeta pergunta para ele o que eles viram, e ele disse: tudo que há em minha casa viram, coisa nenhuma há em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Um homem com uma intimidade tremenda. Nesse momento aqui, ele permitiu que a soberba tomasse conta do coração dele. Provérbio 16:18 declara que a soberba precede a ruína e a altivez a queda. Você tem carro, você tem casa, você tem emprego, você tem unção, glória a Deus. Ah, é meu? Não, não é meu. O dom que Deus te deu é de Deus. O filho que está contigo é de Deus. O trabalho que você está trabalhando é de Deus. A obra que você serve a Deus é de Deus. O fôlego de vida é de Deus. Que vamos levar daqui? O mundo vive essa loucura, tanta altivez, tanta soberba, tantas coisas que são tesouros que querem ter, mas só ajuntam tesouros na terra e não conseguem ajuntar tesouro nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem destroem. Não há nada que eu não tenha falado a eles. Mostrei tudo que é meu. Mostrei a casa de armas, mostrei a minha casa, mostrei os ungüentos, mostrei o palácio, mostrei a divisa aqui da nação, tudo. Abriu a guarda. No caso, você lê o restante que eu não li. Você vai ver que o profeta, Isaías, falou assim: então disse Isaías a Ezequias: ouvi a palavra do Senhor. Que o Senhor enviou o profeta Isaías para trazer a sentença de morte. Depois faz Isaías voltar para trazer a vida, a revogação. E agora o Senhor envia o profeta para fazer uma pergunta para ele e para trazer uma sentença. Vocês vão ler em casa. Porque ele abriu a vida dele. Cartas babilônicas
ela só vem com o intuito de roubar a glória de Deus na vida do homem. Aquele elogio, aquilo assim, aquilo vai abrindo uma guarda, e isso vai fazer com que o homem saia do centro da vontade do Senhor, vai fazer com que o homem perca a fé genuína. Deus mudou? Deus não mudou, meus irmãos. Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre será Deus. A carta babilônica, o elogio babilônico, ele rouba. Ô Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Ah, ô Senhor, mas já cheira mal de 4 dias. Ah, ô João, amaldiçoa logo o seu Deus e morre. Ó, matar a fé, a esperança. Ah, você não precisa ficar indo no culto, não. Para que na igreja, pai? Deus está aqui dentro de casa mesmo. Vai de vez em quando. Ah, para que jejuar? Não sei se é bobeira de jejum, não sei o que isso tem a ver. Ah, para que ler Bíblia? Ah, por que às vezes por que eu tenho que me afastar das coisas do mundo? Por que eu não posso estar lá no mundo? Por que eu não posso fazer isso, aquilo? Comparando coisas espirituais com coisas terrenas e carnais, não vai dar certo. Você e eu somos separados para Deus. Você tem a marca do Senhor Jesus na sua vida. Você tem a unção do Espírito Santo, a presença do eterno Deus na sua vida. Você é luz e sal da terra. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, não somos melhores, não é isso que eu estou dizendo, mas nós somos aqueles que somos separados para que eles também conheçam o mesmo Deus que nós servimos, meus irmãos. Então nesta noite, que caia por terra toda e qualquer carta babilônica em nome do Senhor Jesus, que caia por terra nesta noite toda e qualquer palavra que venha trazer lisonja, que possa nos tirar da presença do eterno Deus, que caia por terra hoje em nome do Senhor Jesus, todo plano maligno, todo plano babilônico contra nossas vidas, porque aquele que nos deu a vitória ontem é o mesmo que está nos dando a vitória hoje, é o mesmo que nos dará a vitória amanhã, é o mesmo que estará conosco na eternidade, onde nós alcançaremos a maior de todas as vitórias para a nossa vida, meus irmãos. Não há Deus maior. A palavra do Senhor é algo muito tremendo na sua vida e na minha vida. João fala assim na sua primeira carta: vós tem a unção do Altíssimo, não necessitais de que ninguém ensine ou que faça algo por você. Você é separado. Cuidado com as comitivas de Merodach e Baladã. Cuidado, porque eles às vezes entram só para espiar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque Ele quer roubar isso de você. Ele sabe que é prejuízo, Ele sabe que alguém cheio do Espírito Santo, na presença de Deus, é prejuízo para ele. Então ele trabalha para destruir a vida dessa pessoa. Mas ele é um derrotado em nome de Jesus, e você é mais que vencedor em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que te guarda, meus irmãos. Ele não dorme, Ele vela por ti todos os dias. Ezequias, quando recebe essa comitiva, ele abre o coração dele, e depois o profeta vem e faz as perguntas para ele, e traz a sentença para ele, dizendo: olha, esses aí virão e vão tomar esse reino. Depois vocês leem em casa. Então a palavra hoje aqui é: nós estamos entregando a campanha, uma carta para Deus, mas o adversário, ele vai criar uma outra situação que vai tentar tirar você desse propósito, vai desviar você do foco do Senhor.
mas aqueles que perseveram recebem a bênção do Senhor, queridos irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus, amém?